Paraguai, né? Ele vai trazer algumas notícias lá do Paraguai e a gente tem que ganhar tempo. Nós vamos ouvir mais uma palavra, desta feita com o nobre irmão Thales Vinícius, que está aqui desde o início do programa. No programa Viva com Deus, uma palavra para o seu coração. Ouça a voz de Deus e creia. Meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Quero pedir, por gentileza, se você puder ter em suas mãos o seu exemplar bíblico, abra sua Bíblia na leitura feita em Juízes capítulo 6. Enquanto você abre a Bíblia, quero louvar a Deus por me oportunizar mais uma vez essa riquíssima oportunidade de estar aqui neste programa tão nobre, uma audiência grandiosa para a glória de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, abnegado servo de Deus, pastor Antônio Silva, este homem de Deus que tem me considerado, homem de Deus que pela direção do Senhor tem me convidado para estar aqui, sempre quando eu posso, estar cooperando com os irmãos. Para mim é sempre uma satisfação, pastor, sempre uma honra cooperar com o Senhor aqui, o Senhor sabe disso. Louvar a Deus também pela vida do irmão Cipriano Targino, esse companheiro. Louvar a Deus pela vida do pastor Osiel, que está aqui na organização. Deus abençoe, pastor. Louvar a Deus pelos pastores que estão na escuta, nosso pastor Zé Carlos de Lima e os demais cooperadores, nosso pastor Álvaro Cavalcante, nosso irmão Ayrton. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, vamos para a palavra. Vamos recapitular o texto. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Versículo 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Meus queridos irmãos, estamos diante de uma leitura muito conhecida, mas o Senhor me direcionou para o livro dos Juízes para me basear em um tema: os desafios da chamada de Gideão. Quando lemos, queridos, o livro dos Juízes, estamos diante de um livro que foi escrito em meados do ano 1050 ao ano 1000 a.C. A sua autoria é uma autoria anônima, e esse livro vai tratar sobre apostasia e livramento de Deus. Todos nós somos conhecedores que após a morte de Josué, o sucessor de Moisés, o povo de Deus, ele entrou em várias quedas sequenciais, apostatando de Deus e desvirtuando o concerto divino, quebrando o concerto com Deus e se aliançando com os deuses dos cananeus. Todos nós sabemos que pela mão de Josué, através de Moisés, Deus permitiu o povo ter acesso à terra prometida, e Deus fez com que este povo viesse ter um crescimento exorbitante, uma ascendência, mas tudo isso se eles se baseassem em uma preservação do concerto com Deus, valorizando os princípios que aprendera através de Moisés. Mas com a morte de Josué, o povo esquecera e desprezara o Deus que os tirara do cativeiro do Egito. Quando lemos, queridos, este livro dos Juízes, nós iremos nos deparar que com as sequências de queda, Deus ele tem levantado homens e até mesmo mulher para serem juízes em seu povo neste tempo, para trazerem o povo de Deus
ao recomeço, ao conserto com Deus, ou seja, para que o povo viesse restaurar o conserto que estava quebrado. E Deus levantou entre os juízes, levantou a juíza Débora, levantou Baraque, levantou Otiniel, levantou Sansão, e Deus também levanta também Gideão em um tempo difícil, em um tempo complicado, para que pela mão de Gideão Deus desse livramento ao povo e o povo voltasse ao primeiro amor, voltasse ao conserto com Deus. Quando estamos lendo o capítulo 6, nós iremos observar, queridos, que o versículo 1, a Bíblia vai afirmar que, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Observe que o tempo em que o capítulo 6 vai expressar esta narrativa é um tempo extremamente complicado. O povo de Israel está nas mãos dos midianitas, sofrendo uma opressão tremenda, de maneira que a sua liberdade é subjugada ao querer dos midianitas. Todos nós sabemos que os midianitas é um povo pagão, um povo que adorava a Baal, a Astarote. Todos nós sabemos que Baal é um deus semítico ocidental, queridos, que segundo os seus adeptos, Baal, irmão Cipriano, ele era um deus que era responsável para controlar o vento, para controlar a tempestade. Ele era o deus mais importante dos cananeus, dos midianitas. E Astarote também, ela era a deusa, também considerada como aquela responsável pela fertilidade, a deusa responsável pelo amor e pela guerra. Então os midianitas, os cananeus, os amalequitas, eles adoravam a Baal, a Astarote, entre outros deuses pagãos. E quando lemos o livro dos Juízes, nós iremos observar que Israel, ele entra por este caminho de idolatria. E todos nós sabemos, irmãos, que quando nós descentralizamos Deus da nossa vida, a nossa vida, ela entra em uma série de quedas, em uma série de fracassos em todas as áreas e aspectos da nossa vida. Então, o que nós aprendemos com esse tema? Os desafios da chamada de Gideão. Observe, queridos, que é muito bom quando nós somos levantados por Deus, irmão Cipriano, em um tempo agradável, em um tempo favorável, em um tempo onde temos apoiadores. Outra coisa é você ser levantado por Deus em um tempo complicado, em um tempo onde o povo tem quebrado a aliança, em um tempo onde o povo tem desvirtuado aquilo que aprendera com os seus pais, um tempo onde o povo tem quebrado o concerto com Deus em detrimento de Baal, em detrimento da idolatria. Então Deus, ele vai convocar Gideão em um tempo difícil. E observe que tem pessoas, pastor Antônio Silva, que estão nos ouvindo e tem dito assim: irmão Thales, o tempo está tão complicado, a minha chamada, ela parece que parou no tempo. Eu não consigo ter progresso em nada. E eu quero dizer para você, pelo contrário, o tempo desfavorável não significa dizer que a tua chamada vai ter um regresso. O tempo desfavorável é o tempo onde Deus te levantará para confundir a ótica dos midianitas. Um tempo é complicado, mas o Deus que domina o tempo, ele tem o controle de todos os parâmetros da sociedade, quer sejam parâmetros na área política, social, da economia. Mas Deus tem o domínio, Deus tem o controle e ele levanta quem quer. Então Deus, ele vai convocar Gideão em um tempo difícil. O fato do tempo ser difícil não vai te eximir de ser levantado por Deus, porque Deus não é subjugado à condição do tempo. Porque ele é o dono do tempo. Deus, ele é atemporal, ele não é subjugado ao perpassar do tempo. Então observe que o povo está em uma série de quedas, mas Deus levanta alguém em um tempo difícil, e você é este alguém. De maneira direta, aplicando o que Deus me confiou, você é este alguém que Deus vai levantar em um tempo difícil. Não adianta você olhar para si e dizer: Deus, o tempo é difícil, não tem condições. Pelo contrário, Deus é o Deus de investimentos.
Ou você pensa que o que Deus investiu em você vai ficar parado? O que Deus investiu em você vai ser colocado em uma lata de lixo? O que Deus investiu em você vai perder todo o investimento por causa de um tempo complicado? Pelo contrário, Deus vai te dar estratégia para você sobressair a este tempo de complicação, um tempo difícil. O povo está subjugado por 7 anos, mas observe, o versículo 2, a Bíblia diz que a mão dos midianitas vai prevalecer sobre Israel por causa justamente da quebra do concerto. Então Gideão, queridos, ele vai passar por este desafio. Primeiro desafio, um desafio em termos gerais, é um tempo complicado, ser chamado por Deus em um tempo difícil. O segundo desafio é ser chamado por Deus aonde o povo está dominado pelo medo. O povo está aqui no versículo 2, cavando as covas nos montes, as cavernas, e estavam com as fortificações. Ou seja, eles cavavam as covas, entravam nelas para se protegerem da opressão do inimigo, dos midianitas. E o tempo que estamos vivendo hoje é um tempo onde a humanidade tem sofrido pressões e mais pressões dos midianitas, povos que não querem centralizar Deus, uma sociedade que desvirtua aquilo que é sagrado em detrimento do que é profano, tira tudo aquilo que é uma base para uma sociedade promissora, crescente, para trazer justamente filosofias, conceitos humanos, doutrinas humanas, para tentar desconfigurar tudo aquilo que a palavra afirma como verdade, como certo. É um tempo difícil, existe uma pressão no mundo espiritual para que Israel fique cada vez mais nas covas, nas cavernas e nas fortificações. Mas observe, o povo só passa por isso porque quebraram o concerto com Deus. É o que eu disse no início da mensagem. Toda quebra de concerto vai gerar percas, vai gerar uma sequência de fracassos. Não sei qual é a tua condição espiritual hoje, meu querido ouvinte. Se você está afastado da igreja, se você não é crente, nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, mas eu quero dizer para você, quer ter uma vida espiritual promissora, renove a aliança com Deus, reate o concerto com Deus. Se você não é crente, aceite a Jesus como Salvador, porque aquele e aquela que despreza a Deus como Deus e Senhor, ele tende a viver uma vida de fracassos, e Deus não te levantou e não te gerou para você viver uma vida espiritual fracassada. Ele te levantou como alguém para ser grande na terra, porque através de você, pessoas precisam ser alcançadas pelo livramento de Deus. Gideão, ele vai passar pelo desafio, queridos, da pressão do medo. O povo está dominado pelo medo. O povo está enclausurado por causa da pressão do inimigo. A humanidade, cada dia que se passa, ela está entrando nos seus quartos fechados, entrando e se questionando no tocante à sua existência, no tocante à existência de Deus, no tocante à veracidade da palavra de Deus. Hoje, queridos homens de Deus, mulheres de Deus que criam crianças na igreja, pastor, investem na educação dos filhos, irmão Cipriano. O filho entra na faculdade e vai debater com o pai a veracidade da Bíblia. Depois que leu 1 livro, 2 de filosofia, de sociologia, ele se inebriou com a doutrina e foi questionar ao pai, que é pastor, e a mãe, que tem um cargo na igreja, sobre a veracidade das escrituras. Nós estamos sofrendo uma pressão onde os pais ensinam os filhos nos parâmetros de Deus, mas lá na frente rejeitam o concerto e se inebriam com os midianitas, com Astarote, com Baal, desprezando a verdade. Mas eu quero dizer para você, porque eu estou sentindo graça, continue investindo nos teus filhos, na tua casa, valorizando a palavra, a verdade do evangelho, a verdade da cruz, porque esta verdade não sofre variação com o tempo, não é uma palavra corrosiva, não é uma palavra mutável por causa de filosofia quântica, química quântica, não. A palavra permanece fiel, a palavra permanece verdadeira, a palavra permanece atuante, a palavra permanece viva. Então, aonde você estiver ouvindo
desta palavra, sinta o poder desta palavra, sinta esta graça que sai pela palavra, receba o abraço do Deus da palavra, receba o renovo do Deus da palavra, receba este fogo do Deus da palavra, aonde tu estás, recebe esta graça que está nos envolvendo nesta cabine de rádio. Ei, meu Senhor, que minera bacovias. Turimi pauechou, que minha suia torre, minha céu. Deus está entre nós. Estamos sofrendo uma pressão muito grande. Mas observe, Deus sempre tem um Gideão para levantar em tempo de crise. Quando vamos para olhar para os reformadores, nós observamos Lutero em um tempo tão difícil. Deus levanta Lutero para ser um grande desbravador. E olha a história e o legado que Lutero nos deixou. Carlos, o que você quer dizer com essa utilização de Lutero? Eu quero dizer, queridos, que o tempo de crise não impede de Deus levantar ninguém. Não vai impedir de Deus levantar quem Ele quer para fazer uma reforma. E observe e escute este servo dizer: Deus vai fazer uma reforma, uma revolução através de alguém. Nesses últimos tempos, a geração que está sendo forjada por Deus vai ser uma geração tão cheia de graça, tão cheia de unção, tão cheia de poder, que mesmo que professor que venha química, sociologia, qualquer tipo de biologia que venha, tipo de ciência, não vai retirar dos nossos jovens aquilo que aprendeu, dos nossos obreiros, das nossas irmãs, dos nossos membros e congregados, aquilo que eles abraçaram. Por que eu estou dizendo isso? Porque Israel contemplou, queridos, o livramento de Deus, contemplou a provisão de Deus no deserto, as codornizes vindo do mar, a coluna de fogo à noite para aquecer, a coluna de nuvem de dia para trazer sombra. Mas depois que Josué morre, o que eles fazem é rejeitar o que Deus fez, é desprezar o que Deus fez. Eu quero dizer para você: quer crescer nas áreas da tua vida? Seja grato, valorize, agradeça, tenha um coração grato, direcionado para o Deus que te livrou, que te abençoou, que te deu uma nova chance de vida, que te deu uma oportunidade. Não rejeite a aliança com um Deus verdadeiro. Segundo desafio da chamada de Gideão é conviver com um tempo de medos, é conviver com um tempo de crises. O tempo que estamos vivendo hoje, um tempo onde as pessoas estão dominadas pela síndrome do pânico, não querem sair de casa para fazer uma compra no mercado com medo de se suceder qualquer tipo de evento. Pessoas que estão enclausuradas, pastor Zé, pessoas que estão enclausuradas, pastor Antônio Silva, não conseguem sair de casa, preso. E você está me ouvindo e você sabe que é com você. Eu uso o poder do nome de Jesus. Seja liberto agora da síndrome do pânico, em nome de Jesus, e volte a ter a sua vida normal pelo poder que há no nome de Jesus. Seja alcançado por essa libertação. A sociedade está dominada pelas síndromes. A sociedade está dominada pela doença do século. Qual é a doença do século? É a depressão. Quantas pessoas não são dominadas pela depressão? Uma vida emocional abalada. Por causa de quê? Por causa de tantos conflitos. É uma crise emocional. É uma pressão espiritual. É uma crise de identidade. Pessoas que estão enclausuradas. Gideão é levantado em um tempo onde o povo estava dentro de caverna, onde o povo cavava as cavernas para fugir dos midianitas. O povo estava enclausurado pela pressão do inimigo. Os desafios da chamada de Gideão, observe, versículo 3. Porque sucedia que semeando Israel subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Agora o que eu acho interessante, pastor Antônio Silva, é porque mesmo o povo passando por um tempo de pressão, o povo não deixa de semear. Se o povo semeia, porque o povo sabe que a terra é fértil para produzir. Então observemos no versículo 4: e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra. Se a Bíblia afirma que a terra tinha novidade, significa dizer que a terra tinha fertilidade. E se a terra tinha fertilidade, significa dizer que aquilo que se planta nasce.
Então observe que aonde tem fertilidade, sempre tem um inimigo para destruir aquilo que é fértil. Então entenda que você é alguém, você é uma terra fértil. E você tem sofrido uma pressão muito grande. Por quê? Porque toda vez que você começa a aparentar as novidades da terra saindo, os frutos do Espírito sendo expressos através da sua vida, os midianitas, os amalequitas, os do Oriente entram e destroem tudo aquilo que você semeou, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você valorizou, que você preservou em Deus para ter uma vida cristã saudável. E observe, a terra é fértil, mas a terra fértil não impossibilita de um inimigo entrar e destruir. Por quê? Porque o conceito estava quebrado. O conceito quebrado é uma porta aberta para o inimigo fazer o que quer. Porque Deus permite, por causa da desobediência que se estabelece. Aonde tem uma desobediência estabelecida, a presença de Deus se retira e permite que a opressão venha para que o povo se constranja e volte ao primeiro amor. Escute o que Deus fala. Estes tempos que estamos vivendo é para a igreja mundial, para a noiva do Cordeiro se despertar e retirar a idolatria do coração, retirar a soberba do coração, o egoísmo, tirar tudo aquilo que impede a vontade de Deus de se manifestar, os bloqueios contra a manifestação do Espírito Santo, as críticas contra os dons espirituais, o bloqueio da manifestação do poder da palavra. Deus está chacoalhando o mundo para que o mundo reconheça que só vai ter progresso se Deus for a centralidade da humanidade, só vai ter crescimento se a presença de Deus for a centralidade dos crescimentos e os parâmetros em todas as áreas e aspectos mundiais e nacionais. Por que você diz isso, Thales? Porque Deus continua do trono, Deus continua comandante, Deus continua superior, Ele continua governador, Ele continua construtor, Ele é o comandante supremo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que faz, aquele que é, aquele que gera, aquele que levanta, aquele que abate, aquele que coloca rei, que tira rei, coloca governador, tira governador, coloca presidente, tira presidente. Ele permanece o mesmo, Ele não muda, Ele é eterno, Ele é sublime, de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Eu quero dizer para você, é tempo de revermos os nossos conceitos como igreja, é tempo de revermos a nossa aliança com Deus como igreja. Despertemos, porque Jesus está nas portas, porque não abrir e fechar de olhos, a última trombeta vai tocar, e só quem vai subir é quem preserva a aliança do Calvário, é quem preserva a aliança da cruz, é quem preserva a aliança em Cristo como centro e mola propulsora de sua vida e da igreja como um todo. É tempo de despertar. Eu sinto uma autoridade de Deus me tomar muito grande aqui no programa nesta noite. Qual é a tua postura diante da crise? Qual é a tua postura diante da crise? De que lado você está? Você está do lado dos midianitas? Você está do lado do concerto com Deus. É melhor perder amigo do que perder aliança com Deus. É melhor perder alguém que está perto de você, que você gosta muito, do que perder a salvação da sua alma. Reveja as alianças firmadas para que você não perca o que você tem de mais precioso, que é a aliança com Deus. Tem alguém na cabine aqui que pode dar um glória a Jesus por esta palavra? Deus está falando conosco nesta noite. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra. A terra tinha fertilidade, mas a novidade da terra era destruída. Até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel. Ou seja, não deixavam trigo, não deixavam cereais. Tudo aquilo que era fonte de subsistência para o povo de Deus era retirado pela mão da oposição. Minha Bíblia diz, nem tinha ovelha, nem tinha boi e nem tinha jumento. Thales, quais eram os animais? Os animais direcionados para o sacrifício, observe. Animais que eram utilizados para o sacrifício eram as pombas,
que eram as rolas, as ovelhas e os bois. E os inimigos, quando vinham para Israel, lhe retiravam as ovelhas e retiravam os bois. Pastor Antônio Silva, olha a direção que Deus me deu quando eu estava lendo este versículo. A Bíblia diz, não deixavam, a novidade da terra era destruída. Tudo aquilo que era semeado na terra era destruído. Primeiro ponto, no versículo 4. Depois ele diz, e não deixavam mantimento, ou seja, tudo aquilo que era cereal, todo tipo de mantimento que estava em depósitos, tudo aquilo que estava guardado, tudo aquilo que era de subsistência, era retirado. Terceiro ponto, as ovelhas. As ovelhas eram utilizadas para sacrifício, para adoração a Deus. As ovelhas eram utilizadas para a utilização do leite, para a utilização da lã, para a utilização do couro, da lã para as vestes, do couro justamente também para as vestes, da carne para alimento, carne, proteína, o leite, o couro, a lã e para a multiplicação da prole do rebanho. Olha o que Deus me disse, um povo sem ovelha é um povo despido. Um povo sem ovelha é um povo despido diante de Deus. Israel estava despida diante de Deus espiritualmente porque quebrou o concerto. Não tinha ovelha. Outro ponto, não tinha bois. Bois eram utilizados para o sacrifício. Falar de bois significa força, falar de força. Falar de justamente um animal que era preparado para suportar cargas em carroças, em transportes, com uma carga superior. E a Bíblia diz que não deixavam também os bois, tiravam a força do povo. A força motriz para a locomoção de mercadorias era retirada do povo. Ou seja, aonde o inimigo impera, a força de mercado, de locomoção de um país, ela é afetada. Aonde um país é idólatra, direciona o culto a Deus, existe pobreza, existe a retirada da força do mercado. Outro ponto diz, nem jumentos tinham. Os jumentos eram utilizados para as peregrinações. Eles eram utilizados para carregarem as cargas, as peregrinações, as viagens. Observe, quem não se lembra, para a gente encerrar a mensagem, quando Abraão recebe a ordem de Deus para sacrificar Isaac, a Bíblia diz que Abraão, levantando-se de madrugada, albardou o seu jumento e foi com os seus moços, com Isaac, levando o fogo, o cutelo e a lenha, e seguiram para Moriá. Os jumentos eram utilizados para as peregrinações, para as viagens. E a Bíblia diz, pastor Antônio Silva, que eles vinham e levavam os jumentos, ou seja, o material de locomoção para peregrinações e para viagens, para suportarem cargas e para um caminho mais prolongado, eram retirados. O que é isso? Eles levavam ovelhas, bois e jumentos e mantimentos para justamente implantar o seu domínio. Um povo sem locomoção, um povo sem comida, um povo sem justamente ovelhas, é um povo que está com a sua liberdade restrita. Ou seja, aonde tem uma quebra de conceito, existe uma força demoníaca, pastor Antônio Silva, que domina a pessoa, deixa a pessoa despida diante de Deus, sem veste, sem proteína espiritual, sem o leite da palavra, sem a lâmpada revestir o seu corpo nu pelo pecado, sem justamente a força motriz que são os bois, e sem justamente a continuidade do caminho, porque os jumentos são retirados. E você está nessa situação, e você está me ouvindo, e não adianta dizer que não é com você, e Deus te constrange nesta noite. Hoje é noite de você voltar para casa paterna, é hoje a noite de você voltar para Deus. E a Bíblia vai afirmar depois, porque subiu como seus gados e tendas, vinham como gafanhotos e um Cipriano Targino, em tanta multidão que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Ou seja, aonde tem quebra de concerto, sempre existe um inimigo voraz para implantar a destruição. Qual foi o desafio de Gideão? Deus levanta Gideão em um tempo aonde o inimigo, ele vinha de maneira voraz para retirar tudo aquilo que era fonte de subsistência, pilar de agricultura, pilar de mercado, pilar da economia de um povo. Deus levanta Gideão em um tempo difícil. E olha o que a Bíblia vai afirmar, para nós encerrarmos a participação no programa. Nunca mais eu tinha vindo, estou com vontade de pregar. No versículo 11, tão conhecido, a Bíblia diz que então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para os salvar dos midianitas. Observe alguns pontos para a gente encerrar.
o anjo de Deus vem, manifestação teofânica, do versículo 11. O anjo do Senhor vem e se assenta. Enquanto o anjo vem e se assenta debaixo do cavalo que está em Ofra, a Bíblia diz que Gideão está onde, irmãos? Está malhando trigo no lagar. Observe, lagar, um lugar estreito. Ele estava trabalhando em um lugar escondido, porém ele estava malhando trigo em um lugar estratégico. Tales, quais são os desafios da chamada de Gideão? Gideão vai ter que se adequar em tempo de destruição por causa da quebra de aliança do povo. Ele está em um lugar sem visibilidade, ele está em um lugar apertado, porém ele está em um lugar estratégico. Receba esta palavra: Deus tem permitido você malhar trigo no lugar aonde ninguém vê, num lugar estreito, porém ele te deu esta estratégia para que o trigo que está na tua mão não seja tirado e cefado pelos midianitas. Observe, a Bíblia diz que Gideão está malhando trigo. E o que é que os midianitas faziam quando vinham para Israel? Levavam os mantimentos, trigo, mantimento, fonte de subsistência, alimentação. Então a Bíblia diz que ele está malhando o trigo. Você, meu irmão e minha irmã, tem algo tão precioso nas mãos que os midianitas estão justamente enlouquecidos para descobrir aonde você está trabalhando com esse trigo. Tem pessoas, pastor Antônio Silva, que fica dizendo assim: rapaz, como é que Deus usa ele dessa forma? O que é que ele faz para ser usado dessa forma? O que é que ele faz para pregar desse jeito? O que é que ela faz para cantar dessa forma? Às vezes o midianita está querendo descobrir a tua estratégia e o teu lugar de esconderijo para justamente frustrar a tua chamada. Mas o lindo da Bíblia é porque o tempo é complicado, mas sempre tem um Gideão que não despreza o trigo que está na mão. Escute a direção da palavra. Valorize o seu ministério, valorize o seu pastorado, valorize o seu presbitério, valorize o seu diaconato, valorize o cargo, o departamento, a tua chamada, a tua salvação, o batismo como Espírito Santo. Valorize aonde você rege, valorize a porta, porteiro de Deus, que você abre a porta da igreja. Valorize a posição, valorize o trigo, valorize o que você tem de mais precioso na mão. Por quê? Porque os midianitas estão querendo tragar e levar. E o lindo da Bíblia, irmãos, que então o anjo do Senhor lhe apareceu. Quer dizer que no versículo 11 o anjo está sentado, mas Gideão não vê. E no versículo 12 o anjo do Senhor lhe aparece e lhe diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Irmãos, se você quiser anotar, anote. Você não está percebendo, mas Deus está observando você. Gideão não vê o anjo, mas o anjo está vendo Gideão. O que é isso? Você não está vendo. Às vezes você diz: Thales, eu não estou vendo Deus em nada. O que eu estou fazendo é estar em um lugar anônimo. Ninguém me vê, ninguém me ouve, ninguém me valoriza. Eu trabalho, ninguém me valoriza. Eu faço a obra de Deus, ninguém me ajuda, ninguém me investe. Eu gasto a minha vida, gasto a minha saúde e ninguém está me vendo. Pelo contrário, o anjo está sentado debaixo do cavalo. Ele me calmechou, me magai. E o versículo 2, o versículo 12 é um tempo de revelação. O anjo de Deus se apresenta. Então você está preparado para receber um tempo de revelação? O senhor está, pastor Antônio Silva, preparado? O senhor está, irmão Cipriano, preparado? Você tem que agora, neste tempo, se preparar, porque o anjo de Deus vai aparecer para você num lugar aonde ninguém vê, num lugar apertado, porém estratégico. E a Bíblia diz que ele vem com a mensagem. E qual é a mensagem? O Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão está num tempo complicado. Gideão está em um tempo de perda. Gideão está em um tempo de destruição. Mas a mensagem de Deus para ele é: o Senhor é contigo. A presença de Deus é garantida na prova. A presença de Deus é garantida no vale. A presença de Deus é garantida no anonimato. A presença de Deus é garantida no estreito. E ainda diz: você é varão de valor. Ou seja, você é varão de honra. Você tem honra.
você tem caráter, você tem integridade, porque todo mundo se corrompeu, mas você está firme, aliança firmada. É o teu pai Gideão idolatrando a Baal, mas eu vou levantar você para derrubar a estátua de Baal, e vai ter até que ser chamado de Jerubaal, derrubador de Baal, para que através da tua mão eu promova a liberdade. Então aonde você está? Se o pastor Antônio Silva me permitir, eu queria fazer uma oração para os irmãos. Posso, pastor? Rapidinho. Aonde você está? Se você está enfermo, se é doença psicossomática, psicológica, se é física, se você está precisando, dizendo assim: irmão Thales, pastor Antônio Silva, eu preciso de uma renovação espiritual, eu estava com o meu conceito quebrado. Ou se você quer voltar ao primeiro amor, quer aceitar a Jesus, então aonde você estiver ouvindo, se é pelo Facebook, digite: eu quero aceitar a Jesus. Se você está pela rádio, aonde você estiver, confessa Jesus na sua casa, que eu vou orar por você em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, a tua palavra foi pregada de acordo com a tua direção nesta noite. Eu senti a tua graça, eu senti o teu poder, e os teus filhos que aqui estão também sentiram, Senhor, a tua bondade sobre nós. Mas agora eu quero orar pelo teu filho e a tua filha, que está dominada pela pressão dos midianitas, está dominada, Senhor, pela pressão dos adversários. A sua mente, Senhor, a sua parte cognitiva não consegue mais raciocinar aquilo que é positivo e agradável. Os seus pensamentos só são pensamentos de morte, pensamento de perda, pensamento, Senhor, de desistência. Mas eu quero te pedir pela tua misericórdia agora. Alcança o teu filho, Senhor, agora. Alcança a tua filha com alegria da salvação. Alcança ele com renovo na sua alma. Eu te peço que em nome de Jesus, pensamentos que não vêm, Senhor, da tua vontade, sejam colocados por terra agora. E a tua graça envolva esta casa, este ambiente aonde o teu filho e a tua filha está. Pelo poder que é no teu nome, repreende agora doenças psicológicas, doenças psicossomáticas, depressão, síndrome do pânico. Eu quero te pedir em nome de Jesus agora: saia, saia. Eu ordeno todo espírito de enfermidade alojado em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, saia da cabeça à planta do pé. Doenças físicas da cabeça à planta do pé, tumor na cabeça, ramandacana xandaraia, célula cancerígena, tumor nos seios, hérnia de disco, desvio da coluna, inflamação nas pernas, nas juntas, sai agora. Diabetes, colesterol, sai agora, pelo poder que é no teu nome, Pai. Pedra no rim, pedra na vesícula, vai agora fazendo essa cirurgia, vai queimando, vai diluindo, vai concedendo saúde, pelo poder que é na tua palavra. Pai, renova a chamada do teu filho agora, renova o ministério do teu filho agora. Abraça esse obreiro, abraça esta mulher, abraça esse moço, abraça essa moça, abraça essa criança com renovação. Tu vai levantar ele como um Gideão deste tempo, tu vai levantar ela, Senhor, como uma Débora deste tempo, como espírito de Gideão, um espírito voltado para te agradar, mesmo em um tempo de perdas, em um tempo de complicação. Tu és o Deus que, mesmo que passemos por desafios, tu estás nos forjando em um tempo de prova. É isto que eu te peço e te agradeço, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, pela palavra poderosa que nós ouvimos nesta noite. Que coisa boa, né? Deus certamente falou com diferentes tipos de pessoas que estão sintonizados e também através das plataformas digitais, ouvindo e assistindo esse programa. É verdade. Deus se apoderou do nosso prezado pregador, irmão Thales Vinícius, e falou com você. Não se sinta fracassado, não se sinta diminuído. Gideão não sabia a força que possuía, né? Por isso que ele estava se acovardando. Mas o anjo chegou ali e trouxe aquela palavra para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Tu tem valor, o Senhor é contigo. Irmão Cipriano, nós temos agora uma participação do missionário Rosenildo, diretamente do Paraguai. Não é isso, irmão? É verdade, pastor. Rosenildo Maciel, precisamente ali na cidade de Natalho. Natalho, olha aí, meu caro missionário, pastor Eduardo Leandro. Nós vamos saber agora das novidades lá do Paraguai, mais precisamente na cidade de Natalho, com o missionário Rosenildo Maciel. A paz do Senhor, meu nobre.
Amados irmãos, a paz do Senhor, quem vos dá a oportunidade, através desta chamada, via rede social, estarmos acompanhando o programa